Hoje eu vou compartilhar os 7 passos que eu segui para poder tomar minha decisão de mudança de vida. A ideia é trazer exemplos práticos neste vídeo para você identificar em que etapa você está desse processo e tomar a melhor decisão que for para você. Mas antes da gente começar com os 7 passos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você saber quando tem novos vídeos por aqui. O primeiro passo é você dedicar tempo a si mesmo, ou seja, invista tempo em você, em se conhecer. Por que eu falo isso? Você não tem que ficar pensando, putz, o que eu vou fazer da minha vida e fechando o seu leque para o campo profissional. Você tem que se conhecer primeiro para ver todas as oportunidades que você tem. Então, por exemplo, no meu caso, logo que começou a quarentena, eu ficava pensando coisas que eu gostava quando eu era mais jovem, coisas que eu gosto agora e o que eu testei ou não testei. E uma das coisas que eu pratiquei foi buscar aula de teatro e também de música online. São duas coisas que eu tenho como hobby que eu quero desenvolver e por isso eu busquei aula no YouTube para fazer. Fiz algumas e agora eu quero ir para aulas práticas quando a gente já puder sair e encontrar, porque eu acho que como eu nunca comecei isso, vai ser mais proveitoso quando eu fizer pessoalmente. Outra coisa que eu sempre gostei de fazer também foi falar para o público, então eu participava sempre nos projetos da escola, eu apresentava, eu fazia questão de ser a pessoa que ia ali falar e por isso que eu resolvi criar o canal do YouTube, que era uma coisa que eu já pensava em fazer, mas nunca tinha colocado em prática. Então estou eu aqui testando essa minha experiência que eu tinha como vontade. Então se coloque à prova, teste, faça uma lista se for necessário das coisas que você gosta, das coisas que você tem curiosidade e testa. Se você não gostar, tá tudo bem, o que importa é que você experimentou e vai testando as coisas até você chegar em algo que você realmente fique feliz fazendo. O segundo passo é você saber aonde você quer chegar. Não adianta você identificar as coisas que você gosta, mas você não traçar um plano para aquilo acontecer na sua vida. Porque muitas vezes não vão ser coisas fáceis de executar, não é do dia para a noite que aquilo vai acontecer para você. Então você tem que traçar planos para chegar até aquilo. Por exemplo, eu desde nova, quando comecei a trabalhar, eu sabia que eu queria ser líder. Então o que eu fiz? Logo nova, eu vi que eu precisava desenvolver as habilidades que um bom líder tem. E aí eu busquei cursos na internet, eu busquei cursos presenciais, eu me inspirava em pessoas que eram boas líderes na minha visão e isso me serviu de referência para eu seguir essa minha vontade de ser líder. E eu tinha uma meta. Qual que era aquela minha meta? Como que eu ia chegar até lá? Eu iria ser líder até os 30 anos. Não me perguntem por que eu fiquei com isso na cabeça, mas minha meta desde nova sempre foi ser líder, ou seja, ter uma equipe até os 30 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 29 anos e agora eu também estou vivendo isso. Eu comentei que eu queria fazer um canal de YouTube, que eu queria falar para as pessoas e uma inspiração que eu tenho, por exemplo, é Glória Maria. E por que eu me inspiro na Glória Maria? Porque eu gosto muito de falar para o público, eu gosto muito de viajar e poder unir essas duas coisas é uma coisa maravilhosa para mim. Então imagina eu fazer aquele trabalho que ela fazia de viajar o mundo contando histórias. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, por isso que eu estou me planejando aqui no canal para falar com vocês sobre esse meu processo de mudança e dar continuidade ao conteúdo de viagens que eu sempre falei no Instagram, mas agora estou usando esse canal aqui também. O terceiro passo é você se planejar. Eu comentei que para ser líder com 30 anos, eu me planejei fazendo cursos. Eu usei referências no mercado de pessoas que eu me inspirava. Eu analisei oportunidades de mercado que poderiam me levar mais próximo daquele meu sonho para chegar com 30 anos a ser líder. E a mesma coisa eu estou fazendo aqui com o canal do YouTube. Eu preciso estudar. O que eu preciso aprender para fazer um canal do YouTube? O que eu estou estudando? Iluminação, som, artes gráficas, um monte de coisas que eu preciso aprender para poder fazer cada vez um vídeo melhor para vocês e chegar nessa minha vontade de ser uma Glória Maria da vida. Então, isso requer planejamento. É a longo prazo o planejamento? É a longo prazo. Isso não vai fazer com que a sua meta, a sua vontade, ela caia. Seu sonho não pode cair por conta disso. Você tem que se planejar e seguir de passinho em passinho para chegar até aquilo. O quarto ponto e muito importante é você se arriscar com estratégia. O que quer dizer isso? Não adianta você ficar esperando que tudo vai estar perfeito para você conseguir tomar uma decisão. Isso eu aprendi muito na quarentena. Porque eu já comentei várias vezes que eu sou aquela pessoa virginiana que precisa tudo planejadinho, eu tenho todos os meus dias cronometrados, eu era essa pessoa, né? Graças a Deus estou conseguindo desconstruir isso em mim. Então não adianta você pensar que você só vai fazer esse movimento quando você já tiver tudo pronto. Você tem que arriscar, mas você tem que arriscar com estratégia.
Por que eu falo isso? Não adianta você ter uma ideia, putz, eu tenho esse sonho, e aí você se jogar sem pensar em nada do que vai trazer aquela consequência para a sua vida. Você precisa entender o que aquilo vai afetar, quais são os prós, quais são os contras, como que você consegue lidar com aquela situação. No meu caso, o que aconteceu? Eu pensei, preciso sair do meu trabalho para viver um outro sonho que eu tenho. O que isso vai afetar na minha vida? Eu moro sozinha, vou ter o custo de aluguel. Vou conseguir manter o custo de aluguel? Vale a pena eu manter o custo de aluguel? Se eu não quiser manter o custo de aluguel, para onde que eu vou? Eu estou disposta a voltar para a casa da minha família? Eu estava disposta a voltar. E você tem que pensar quanto tempo você está disposto a abrir mão daquilo para viver o seu sonho. Então, por isso que o planejamento é muito importante. Você tem que analisar tudo antes de você se arriscar. Ou seja, se arrisque com estratégia. O quinto ponto é você não ter vergonha de sonhar alto. Eu tenho vergonha de contar para as pessoas sobre esse meu sonho. Para mim pode ser grande, para outra pode ser pequeno. Não importa, sonhe o que você tiver vontade de sonhar. Não fique se sabotando. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu sempre olhava o trabalho da minha tia, que era no marketing, e eu ficava admirada. Eu falava, nossa, que carreira legal, ela faz um monte de coisa legal, coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu me achava tão quadrada, tão certinha naquela época, quando eu era mais nova e comecei a trabalhar com 14 anos, que eu ficava pensando, não é pra mim isso, não vai funcionar. E sempre que minha tia me chamou e falou, Bruna, vem trabalhar comigo no marketing, eu falava, não, tia, isso não é pra mim, isso não tem um perfil. Então, por mais que eu olhasse admirando o trabalho dela, eu me sabotava e falava, não serve pra mim. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu descobri, só em 2014, que o marketing era a área certa depois de um coaching que eu fiz. Ou seja, todo esse período dos 14 aos 24, 25 anos, eu me sabotei, não trabalhei nessa área por duvidar da minha capacidade, do meu perfil de não adaptar naquele terreno. Então, não se sabote. Pense e sonhe o que você quiser. Tudo é possível, só tem que ter o planejamento. O sexto ponto é você lembrar sempre de fazer pausas. Por que eu falo isso? A gente vive tão no automático que a gente não para refletir no que a gente quer. E aí vai passando o tempo e com certeza eu só tomei essa decisão porque a gente estava durante a pandemia, estamos ainda, né, na quarentena, e eu só tomei essa decisão porque eu tive muito tempo para pensar. Porque se eu estivesse vivendo no automático, na correria que eu estava até antes de começar a pandemia, porque eu tinha vindo de um carnaval, né? A pandemia começou logo depois do carnaval. Então eu estava no ritmo louco de evento, trabalhando muito, e eu já ia entrar em outra campanha e assim ia seguindo, e eu estava muito feliz, mas eu não ia parar para pensar em outros sonhos que eu tinha. E aí eu comecei a me questionar. O meu trabalho mudou, porque eu trabalho na indústria de eventos e eu trabalhava muito em campo, então não tenho oportunidade de ir para o campo agora. Quais oportunidades que eu tenho dentro da empresa? Aonde eu quero chegar? Eu vou ser feliz fazendo esse trabalho a longo prazo? Eu vou ser feliz com a nova função que eu vou desempenhar até que eu possa voltar a trabalhar nos eventos de novo? Crie todos os questionamentos que você tiver na sua cabeça e responda para você mesma. Assim você vai achar a sua resposta. E o último ponto, que é o mais importante, o sétimo ponto. Tenha consciência que a carreira está sempre na sua mão. Eu aprendi isso muito nova. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar numa academia, eu era recepcionista de academia, e lá eu aprendi que a gente que toma consciência da nossa carreira, não adianta a gente esperar da empresa, do chefe, do amiguinho que vai indicar, tudo isso colabora, mas a carreira está na nossa mão. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava como recepcionista, o gerente da academia chegou e falou assim: agora, além do salário fixo, você também vai ter um variável. Então, conforme você for batendo metas de inscrições de pessoas novas na academia, você vai ganhar um variável. Eu, competitiva que sou, fiquei muito empolgada e fui lá buscar bater a meta e ganhar mais dinheiro. Bati a meta no primeiro mês, tinha alguns níveis de meta e eu bati a mais baixa. Nisso chegou o dia do pagamento. E aí veio sem o valor remunerado extra, né? Sem o variável. E eu peguei e fui questioná-lo. Falei, olha, tá faltando variável aqui, só veio fixo. E ele falou assim, onde está escrito isso? Eu falei, mas você conversou comigo. Onde que eu falei? Cadê? Me mostra escrito. E foi assim que eu aprendi que a carreira está na nossa mão. Não adianta a gente ficar esperando que os outros façam, que a empresa mude, que o cenário mude, que o país mude. Está no nosso controle. Se tem algo que a empresa possa fazer para te ajudar e comunica com o momento que ela está vivendo, pode ser que a empresa vai fazer. Mas se você busca uma coisa que não está no momento da empresa e não vai acontecer a curto prazo, não adianta você ficar culpando um amiguinho, o chefe, a empresa, o coleguinho, o cenário do Brasil, o país que você esteja. Não adianta. A carreira está na sua mão. Então,
Então tenha consciência disso. Qualquer movimento que você queira fazer, tenha consciência que só você controla esse movimento. Não deixe na mão de ninguém dizer para onde vai a sua carreira. Esse é o recado mais importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.